Olá, olá! Então estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam. Sempre lembrando que o Mentes que Conectam apoia o Instituto Colo de Mãe e que ao longo desse episódio você vai estar vendo o QR Code para que você possa apoiar e continuar contribuindo com com essa casa que tem esse propósito de poder dar suporte para todas as famílias atípicas. O lugar está ficando lindo, todo o processo de acompanhamento, os métodos terapêuticos lá são fantásticos e todo o serviço está vinculado, está voltado para apoiar pessoas, famílias carentes. Aquelas famílias que estariam no SUS, elas também estão sendo atendidas lá. E hoje é um dia especial. É um dia que quase eu estou tendo que trazer um babador aqui, né, para deixar comigo. Eu ia entrar com babador, mas eu achei que talvez não ficasse de bom tom. Eu vou ler o currículo dos meus convidados hoje e eu não vou dizer o nome. Só no final, para deixar aqui uma expectativa, né, de com quem eu estou hoje falando, quais são as mentes que estão se conectando, os corações já estão conectados há tempo, né, quais são as mentes que estão se conectando hoje. E dentro do propósito de falar de carreira, de falar sobre desenvolvimento profissional, desenvolvimento de vida, de falar sobre saúde, de falar sobre finanças, eu estou aqui com dois jovens talentos, tá? E que eu tenho muita admiração por esses jovens talentos. Então, chega de suspense, eu vou ler aqui o currículo, então, primeiro da minha convidada. A minha convidada, ela é advogada, especialista em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Civil Empresarial pela URGS, atua na área de reestruturação e insolvência do escritório Souto Correia Advogados, com ênfase na condução de casos de recuperação judicial e falências. É coautora também de livros sobre o tema, de artigos, e logo em seguida eu vou dizer o nome. Então, guardem aí o currículo dessa minha convidada. Agora, eu vou apresentar o meu convidado. Meu convidado é cristão, engenheiro de produção pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduando na Faculdade Dom Cabral, em Gestão e Liderança. É sócio participativo da Avel Investimentos, que foi eleita, e aí que já vai meus parabéns também, para a empresa, foi eleita em 2024 como o melhor escritório de toda a rede XP. Ele é gestor de 60 assessores e de 1,7 bilhões de custódia. E foi eleito o melhor team manager do time. Então, eu vou trazer aqui para vocês quem são esses meus convidados. Vocês vão ver se tem alguma relação aí. Eu sou Jaqueline Mânica, né? Então, eu estou aqui com a Gabriela Mânica Passos e com o José Otávio Mânica Passos. Que felicidade chegou esse momento, hein? Vocês não têm noção do quanto que eu já incomodei eles para que esse momento acontecesse, né? E aí eu sempre tenho aquele lema de que casa de ferreiro é espeto de ferro, minha gente, não de pau. E eu tenho em casa, né? Graças a Deus, eu posso dizer que lá dentro de casa é casa de ferreiro, é espeto de ferro. E eu tenho dentro da minha casa dois grandes profissionais, realmente jovens profissionais. E aí eu vou passar a palavra para você, senão eu vou ficar aqui, né, rasgando. Quem eu convido, eu admiro, porque é óbvio, né, se eu estou convidando é porque tenho uma admiração. E hoje eu admiro, são as pessoas que eu mais admiro nesse mundo, minha gente. Então, eu ia ficar aqui nem sei quantas horas falando. Deixa eu passar para vocês. Esse é o momento, então, que eu sempre peço para que as pessoas possam colocar como é que vocês chegaram aqui, como é que vocês têm construído essas pessoas lindas que vocês são. Bom, então vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui, um convite completamente imparcial aqui, né, de estar participando. Mas, me apresentando inicialmente, então eu sou a Gabriela Mânica, filha da Jaqueline, irmã do José Otávio, filha do Marcelo. Não vou citar mais familiares por motivos de possíveis ciúmes. Eu sou advogada, atuo na área de reestruturação e insolvência do escritório Souto Correia Advogados, aqui em Porto Alegre. Eu
falando rapidamente, assim, um pouco sobre questão de carreira e um pouquinho de escolhas para a gente começar, eu sempre tive dúvidas na época do colégio para que área eu seguiria, e muito da minha dúvida era entre direito e psicologia, né? Talvez por algumas questões um pouco óbvias aqui. Mas sempre quis lidar muito com pessoas, sempre tive muito essa questão forte de justiça, né? Que a gente sabe que nem sempre a gente consegue visualizar, mas é algo muito presente, muito marcante para mim. Sempre quis lidar muito com pessoas e acabei optando pelo direito. Eu fiz o curso de Direito na PUC, me formei, lutei bastante para me formar com laurea acadêmica, então foi algo que consegui fazer. No meio da graduação, eu tinha muito que eu queria experimentar área pública e área privada. Então, inicialmente, eu fui para a área pública, que foi o primeiro estágio que eu consegui sem escolha muito, porque lá eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, não sabia o que eu queria ainda. Quando eu entrei na área pública, foi muito interessante visualizar como é que funcionava, mas era um estágio ainda muito administrativo, eu estava no início do curso. E aí, quando eu saí dali, eu já acabei tendo uma outra oportunidade também de trabalhar na Defensoria Pública, que foi onde eu vi, apesar de ser público, né, eu senti o que era o advogar. E foi uma das melhores experiências profissionais que eu tenho. Eu tenho um carinho gigantesco pela Defensoria Pública, pelas defensoras com quem eu trabalhei, pelas pessoas com as quais eu trabalhei lá. Tive a oportunidade de trabalhar com juiz também. E aí eu vi que o setor público não era para mim, né? Eu queria, então, experimentar o setor privado. E aí eu coloquei na minha cabeça de que eu iria para uma área pública, sempre mais para o direito civil, né? O direito civil, que é aquele da nossa vida, né? A gente nasce, tudo que a gente faz quando a gente cresce, depois quando a gente amadurece e quando a gente morre, né? O direito civil é a construção. E também ver pelo lado das empresas. E aí me veio muita vontade de entender um pouco o mundo das empresas. Eu tinha muito essa curiosidade com o direito empresarial. E disse, bom, agora eu já fui para o mundo público, agora eu vou para o mundo privado. E aí comecei a estagiar num primeiro escritório e já caí na área de reestruturação, né? Trabalhando com recuperação de empresas que estavam em crise aí pelo lado do devedor. E comecei a atuar nessa área. Tinha muita vontade de estudar fora, né? Eu queria muito ter essa experiência de morar fora. E aí eu acabei aplicando e fiz um semestre da faculdade na Universidade de Lisboa. Então, fiz um semestre da Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa. Fui para lá, retornei, acabei sendo efetivada e segui atuando e atuo até hoje, então, na área de reestruturação e insolvência, né? Hoje, muito mais voltado para o lado do credor, de recuperação de crédito, mas sempre, né, ou pelo devedor ou pelo credor, sempre nessa área aí de recuperação das empresas que passam por alguma crise, né? Ou então do credor que está diante de uma empresa que não se encontra na melhor situação financeira e econômica. Maravilha! Depois a gente vai contando, né? Porque senão tem que contar dos livros, tem que contar essas coisas todas também que fazem parte. Em alguns momentos também dando algumas aulas, né? O fruto, graças a Deus, ele não cai longe do pé, né? Então vamos lá, agora deixa eu te ouvir, José Otávio. Coisa boa. Eu ia estragar toda a tua apresentação, porque eu acho que na segunda linha, quando a equipe me chamou e falou assim, pô, fala um pouquinho sobre o mini currículo. E eu acho que a primeira palavra que eu coloquei realmente foi cristão, né, que foram valores que tu me passou. E a segunda frase eu coloquei filho da Jaqueline. Ainda bem que vocês tiraram, senão eu ia estragar toda a mística da introdução. Mas o que me traz até aqui, obviamente, é ter essa conexão, né, que nem tu falou sobre fruto não cair longe do pé. Sangue realmente não é água. E a gente tem muito a quem puxar e, obviamente, é um prazer ver o estúdio, ver todo o projeto que tu está construindo aqui presencialmente, não só pelos vídeos. Sobre a minha carreira, minha formação, eu, né, desde do colégio, assim, eu sempre fui... não fui um aluno acima da média, né? Eu tirei alguns cabelos aí da cabeça da minha mãe. Eu era um cara que tinha muita energia, né? Eu tinha realmente muita energia, eu gostava muito de esporte, eu gostava muito do meu ciclo social, eu gostava muito dos meus amigos, de estar junto com eles. E eu sempre vi isso profissionalmente como algo ruim. Por isso que eu trouxe esse primeiro ponto.
E eu sempre vi essa habilidade social como algo que, bom, por mais que falassem que eu me comunicasse bem, que eu me expressasse bem, eu via, né, esse tom mais comunicativo como algo que mais atrapalhava os meus estudos do que algo que me ajudaria no futuro. E no colégio, né, eu tive uma experiência que foi muito importante, por isso que eu falo do colégio, que foi o Grêmio Estudantil. Eu fui vice-presidente do Grêmio Estudantil do Rosário, então tenho mais de 15 anos de escola marista, tenho mais ou menos 12 anos de Rosário e mais, né, uns 4, 5 anos e meio, na verdade, de PUC, né, na engenharia. E quando eu tive essa experiência no Grêmio Estudantil, foi a minha primeira experiência profissional, né? Ali eu tive, enfim, um caixa robusto para poder trabalhar, eu tinha que negociar com o diretor do colégio, a gente fez projetos muito legais, né? A gente levou McDonald's para dentro do colégio para recreios, a gente levou grandes artistas para dentro do colégio para tocar, para performar. E ali eu comecei a entender um pouco sobre o mundo de trabalho que eu via tanto a minha mãe exercendo no dia a dia e o brilho no olho que tu sempre trouxe. E eu consegui, pela primeira vez, ver como que era legal trabalhar com o dinheiro, né? Trabalhar com pessoas, fazer as coisas acontecerem e não só estudar para fazer uma prova, via prática de fato. E isso foi algo que me encantou. E eu tomei a decisão de ir para engenharia, né? Eu sempre quis fazer um curso que fosse voltado ou parecido com a administração, mas eu entendia que a administração talvez não fosse o curso perfeito para mim, eu precisava ter um desafio grande, e a engenharia, né, foi um desafio grande, tanto é que, diferente da minha irmã, eu não tirei a Láurea, né, mas foi algo que me moldou, assim, eu aprendi a sofrer na engenharia, eu aprendi que, poxa, não teria um professor que ia passar a mão na minha cabeça, se eu não estudasse na prova eu não ia passar. Não é porque a minha mãe está aqui, mas eu nunca consegui colar, não fui um bom colador de prova, então realmente eu tinha que estudar para passar nas provas. E ali eu comecei a tomar gosto pela coisa. E eu tive uma cadeira na faculdade que eu rodei, e essa cadeira ela me marcou, que era uma cadeira de educação financeira. Era uma cadeira de matemática financeira. Eu não passei na primeira vez. Eu nem acabei... lembrava disso, até apaguei, eu acho que da memória. Eu rodei nessa cadeira e era com o professor Peter, era o nome dele. E eu fiz de novo a cadeira e, de fato, eu estudei para passar. Era uma cadeira que era difícil, não tinham trabalhos, eram só 2 provas, era a média das 2 provas, então, assim, realmente tu não tinha muito espaço para erro. E quando eu fiz essa prova e realmente eu estudei muito, eu gostei daquilo ali. Eu gostei de estudar sobre juro composto, eu gostei de estudar sobre o quanto que o meu dinheiro ele está rendendo no longo prazo, tá trabalhando com sistemas de amortização, né, tá trabalhando como é que é um financiamento, entendendo isso e entendendo como é que funcionava o jogo do dinheiro. E ali foi uma virada de chave para mim. Meu primeiro estágio foi no segundo semestre, foi na indústria, foi uma bela de uma escola para mim, uma escola comercial. Eu trabalhei primeiro na indústria automobilística, né, perto ali do aeroporto, na Nextir. Tenho uma gratidão enorme pela empresa, porque foi minha primeira experiência, me abraçaram muito, eu não sabia nada, mas eles viram potencial em mim e compraram, digamos assim, o José Otávio. Recebi vários nãos até conseguir o primeiro estágio, acho que eu fui, sei lá, umas 8, 9 vezes para Eldorado fazer entrevista com a Dell e sempre escolhiam alguém com mais experiência do que eu. E a Nextir abriu as portas, comecei a trabalhar. E ali foi uma experiência não técnica, por mais que eu achasse que por estar dentro da engenharia seria uma área técnica, ali eu me desenvolvi como comercial. Por quê? Eu tinha um trabalho que era implementar melhorias dentro da fábrica e para implementar essas melhorias, normalmente as sugestões elas estavam dentro da fábrica, elas estavam no chão de fábrica. Elas estavam com o peão que está trabalhando ali por 12, 13 horas na frente de uma máquina, fazendo o mesmo movimento nos últimos 10 anos. Ele sabe diversas formas de implementar melhorias na célula. Só que normalmente o chão de fábrica não se dá tão bem com a engenharia e normalmente não se dá tão bem com o RH, não se dá tão bem. Essa é a realidade das empresas. Tem uma distância, quase como se fosse uma faixa de Gaza. E o meu trabalho, de certa forma, e através do futebol e através da comunicação, fez com que eu me conectasse muito bem com o chão de fábrica. E isso me ajudou a muitas vezes estar coletando diversas ideias e sugestões que os funcionários tinham e eles não davam porque não tinham intimidade, não tinha essa conexão. Então, por isso que eu me desenvolvi comercialmente. E, ao mesmo tempo, eu tinha que reportar para a Polônia, para os diretores da multinacional. Então, era uma discrepância muito grande de nível. Eu tinha que me comunicar com o chão de fábrica, mas eu tinha que me comunicar também com a diretoria. E isso me desenvolveu meu comercial. E, depois de um tempo, eu quis empreender. Eu vi na indústria, né, eu sei que
tem diversas pessoas que deram muito certo seguindo esse caminho, né? Nosso pai é um exemplo disso. Mas para tu crescer na indústria, tu tem que ter muita paciência, né? É algo que o caminho do CLT não combinava tanto comigo. Como eu tinha muita energia, eu era muito impaciente. Eu queria empreender porque eu sempre quis ter dinheiro, né? Eu sempre gostei de coisas boas, né? Minha mãe sempre me disse também, tu gosta de coisa boa, tu tem que trabalhar para tu poder comprar as coisas boas. E é verdade. Aquilo ali chegou um momento em que eu encarei a realidade e eu percebi que era fato. Eu tinha que trabalhar para conquistar. E sendo CLT, eu não teria paciência de esperar 30, 40 anos para virar gerente de uma indústria. E eu falei assim, bom, então eu vou fazer por mim. Comecei a ter ideias de empreendedorismo, até que em algum momento eu cruzei com a Avel, e aí foi uma paixão, né? Eu entrei no mercado financeiro, trabalhei por 13, 14 horas por dia, diversas vezes, né? Trabalho até hoje. Comecei como estagiário, hoje eu sou sócio da empresa, né? Eu fui assessor por muito tempo, por 4 anos e meio. Hoje eu lidero, né, uma equipe robusta dentro do escritório, é o maior time hoje dentro de Porto Alegre. E aprendo diariamente, né? Então estou me especializando como líder agora, né? Como assessor aprendi muito, errando muito, mas agora eu estou trilhando um caminho realmente voltado para a gestão. E é maravilhoso, porque eu fico ouvindo vocês, né? Eu fico muito orgulhosa de mim também. Porque é fantástico poder ver o quanto que vocês respeitaram a natureza de vocês, né? O quanto vocês respeitaram realmente, o quanto que os dois estão trabalhando com atividades e muito alinhadas com o jeitão de vocês. Quando tu diz isso, né, José Otávio, até anotei aqui, né, a habilidade social. E eu acho que esse é um ponto que para as escolas poder olhar um pouco mais. Porque as escolas ainda funcionam num jeito muito linear. Então, lá pelas tantas, ela fica olhando só o boletim, ou só como é que é o desempenho da pessoa cognitivo ou técnico, não deixa de ser técnico, porque daí é aquilo que está fazendo na prova, e não está olhando para o tanto das habilidades que são outros comportamentos. Quer dizer, quando tu reconhece que... Nota o quanto que as relações são algo que fizeram e que hoje tu usa isso no teu dia a dia, né? Dentro da liberdade. Quando está dizendo, bom, eu queria alguma coisa que pudesse trabalhar com justiça, que pudesse trabalhar, né, de alguma forma colaborando e contribuindo. Então, que legal. Eu fico realmente muito feliz, né, de tá ouvindo e ver que... e um outro ponto que eu acho que é importante aqui o José Otávio tem 25 anos. E eu estava pensando já ia errar a data da Gabriela, né? A Gabriela já está com 28. Cara, Ficando velha. Então, Tá ficando velho. São dois jovens, né? 25 e 28 anos, e que estão aí. Tá? E eu acho que é muito legal, porque mesmo eu sendo da área, eu nunca fiz por vocês. Eu acho que esses são... eu acho que é um grande ponto, assim, de deixar aqui. Porque, claro que eu estou sempre apoiando nos bastidores, mas não fui eu que abri as vagas para eles, né? A gente conversa, mas realmente de ser uma construção do mérito de vocês. E eu queria poder falar... Tu ia falar? Não, ia só dizer que acho que tu nunca fez por nós, né? No sentido, acho que prático da coisa, né? Conseguir empregos, indicações diretas, coisas assim. Mas fez muito da questão da educação em casa, né? Do incentivo, do suporte, né? Tudo isso, inevitavelmente, está completamente interligado. E é bom. E é tão interessante, porque agora nós estamos falando aqui de empreender, e, por acaso, nenhum de nós é elitista. Quer dizer, eu até tenho minha relação de emprego com a PUC, né? Mas o que me levou para a PUC foi o sonho de ser professora e não de ter a carteira assinada, porque eu comecei a minha carreira tendo o meu negócio, Então, o que é muito, muito diferente. E eu olhar para vocês e ver assim, meu Deus, eles também não têm a carteira assinada e hoje vocês têm tanta autonomia, que é muito do propósito desse programa aqui, desse episódio, poder incentivar as pessoas para que elas busquem essa autonomia, para que busquem seu incentivo. Mas... Gabriela e José Otávio, né? Meus amores. Dentro da visão de vocês, porque vocês são dessa geração nova que está aí, né? A geração X que está aí. Como que vocês veem os desafios assim, da geração de vocês, né, de conciliar? Porque hoje a gente fala muito em qualidade de vida, a gente está vivendo um mundo extremamente... Vocês estão pegando um mundo muito desafiador. É pandemia, é catástrofe, né? Foram muitas mudanças. Foi pegar assim, né, dentro
Graças a Deus vocês não pegaram a pandemia na escola, mas pegaram também, viveram tudo isso. Como é que vocês estão vendo? Qual é a visão de vocês em relação a esse contexto que a gente está vivendo, os desafios? Como é que vocês estão enxergando tudo isso? Eu acho que é desafiador. Acho que para qualquer faixa etária ou geração, tudo isso que vem acontecendo são desafios, né? Além da pandemia, nós tivemos recentemente, mais relacionado aqui ao Rio Grande do Sul, mas as inundações. Acho que desafios sempre vão ter, né? Independentemente de qual ordem de grandeza e em que meio a gente está inserido, né? Porque, graças a Deus, né? E aqui, pensando na minha vida, e aqui posso falar pela nossa vida, né? Porque nós convivemos, enfim, somos uma família. Nós temos muitas coisas a agradecer e muitas coisas boas, assim, mas tem diversas realidades, né? Então, as pessoas têm desafios, assim, que às vezes imensuráveis, né? Que nem saberia dizer. Junto com esses desafios maiores, assim, de fatores externos mais incontroláveis, eu acho que isso fica pior, né? E acho que vai muito do individual de cada um de nós ver como que vai tirar proveito disso, né? Por exemplo, a pandemia, para mim, foi quando eu estava fazendo mestrado, né? E eu acabei tendo que fazer o mestrado de forma remota, né? Fico muito feliz de não ter tido a faculdade nem colégio nessa época, porque eu acho que quem teve acabou perdendo muito, por mais que os colégios tivessem se adaptado, que as pessoas tenham se adaptado, é diferente. É diferente. Eu sou muito a favor do presencial. O presencial, para mim, pelo menos, faz toda a diferença. Eu tive o meu mestrado de uma forma remota, foi ótimo, mas eu teria ganhado muito mais se tivesse sido presencial, né? Em compensação, a pandemia ela nos deu tempo, né? Dava para fazer mais coisas, dava para fazer mais reuniões, dava para ser mais produtivo, dava para incluir exercício, às vezes, quando não tinha tempo nos dias presenciais. Então, sempre que vem algo, né, um ônus, ele está acompanhado também de um bônus. Eu acho que sempre tem esse lado positivo e que vem dessas catástrofes, assim, né? E acho que essas catástrofes, elas também trazem um lado muito forte de amadurecimento e de superação. E isso, muitas vezes, é o que dá o gás, o impulso para que a gente tenha, eventualmente, um gás para fazer algo desafiador, algo inovador, algo que não se faria se a vida tivesse mais morna, né? Então, acho que falando em termos gerais, assim. E vocês dois gostam do desafio, né? Acho que sim. Falando de pandemia, enchente, foram momentos em que, na pandemia, pelo menos o nosso negócio, ele cresceu muito, assim. A Avel cresceu muito, eu cresci muito profissionalmente. Foi algo que, obviamente, era uma tristeza, uma tragédia, tinha muita gente morrendo. Só que, em vários momentos, a crise, ela faz... Depois da crise, passam muitas oportunidades pela nossa frente. Às vezes, a crise, ela faz com que a gente saia de algum trabalho que a gente está há anos insatisfeito e a gente vai procurar empreender em algo depois que a gente sempre teve vontade, a gente sempre buscou. E às vezes a crise ela é um empurrãozinho para a gente fazer aquilo que a gente sempre se encontrou. Então, eu vejo que, falando de mercado, por exemplo, trazendo para o meu assado, de 7 em 7 anos a gente tem uma crise. Então, se for ver, em 2008 teve subprime, a gente teve, depois de 2014, um momento bem complicado aqui na economia brasileira, a gente teve depois pandemia, agora no Rio Grande do Sul a gente está encarando a enchente. Eu digo que a gente está encarando porque a gente ainda nem mensurou os impactos que a enchente vai nos trazer. E quando a gente fala dessas crises, desses desafios, é o momento em que a gente realmente separa, eu acho que os campeões, de querendo ou não, de pessoas que paralisam com a situação. No momento de mais tensão, no momento em que eu estive mais pressionado, que eu me senti mais desafiado, foram momentos em que eu tive uma gasolina e foi realmente trabalhar com o não, trabalhar com a parte ruim, para mim foi mais fácil do que trabalhar com as vitórias. Nos momentos em que eu trabalhei com as minhas vitórias ou com momentos fáceis, foi mais difícil para mim do que em momentos em que eu tinha que realmente reverter aquela situação, pensar em alguma solução. E pelo menos foi assim que eu enxergo esses momentos. E quanto à questão da qualidade de vida em relação à nossa geração, a nossa geração ela é uma geração inquieta, né? Ela é uma geração inquieta, mas eu acho que a gente tem que trazer o lado bom da inquietude. O lado bom da inquietude, na minha opinião, e da nossa faixa de idade, que a gente tem que colocar toda a nossa energia, a nossa impaciência como sendo uma gasolina, né? E não como sendo algo
do tipo, eu não vou conseguir chegar e não está bom o suficiente aonde eu estou. Mas sim, eu quero chegar, eu preciso chegar lá, eu preciso fazer o que é necessário para chegar lá. Isso foi algo que sempre teve em mim. Eu sempre tive uma inquietude, ainda tenho uma inquietude muito grande de conquistar coisas grandes. E eu sei que para isso eu preciso estar em ambientes desconfortáveis, eu preciso viver realmente intensamente o meu negócio para que eu possa plantar o máximo possível e colher no futuro. Eu não vou ser... a gente, obviamente, vive muito bem, a gente tem uma família muito bem estabelecida, mas a gente não é herdeiro. A gente não é herdeiro, a gente não nasceu herdeiro. Isso a gente descobre, né, nos primeiros anos de vida. Então, para chegar onde eu quero chegar, a gente tem que passar por momentos complicados. Empreender pode dar muito certo, mas tu toma risco. Né? Então, assim, falando de investimentos ou de carreira, existe uma relação de risco-retorno. E esses momentos difíceis, momentos de desafio, também são momentos em que o risco ele é mais alto. Mas, ao mesmo tempo, se tu fizer o trabalho certinho, eu acho que o retorno também ele pode ser mais alto ainda. Porque, no final de contas, as coisas aparecem conforme a necessidade das pessoas. E nesses momentos, são momentos em que as necessidades elas ficam mais afloradas. Né? Seja em recuperação judicial, ou seja em cuidar do seu dinheiro, ou seja em ter estabilidade emocional e repensar na sua carreira. Então, acho que em determinadas áreas, sempre o caos ele vai trazer oportunidades. E pelo menos foi assim que a gente encontrou. E vocês... Tu ia falar? Não. Vocês tiveram... Porque vocês também tiveram, porque senão a gente olha assim, parece que a carreira de vocês foi muito linear, né? Mas vocês também tiveram momentos de medos, né? O medo da escolha, né? Alguns medos. E como é que vocês lidaram com essas situações, um pouco dos medos, alguma situação um pouco de vocês, das coisas não terem saído exatamente como vocês tinham planejado? Porque é isso, porque a gente está conversando aqui e eu acho que isso é muito legal. Não é uma fotografia, é um filme. E é um filme que realmente os resultados, porque, de uma certa forma, vocês vêm trabalhando aí a resiliência, vocês gostam de desafio, né? Vêm trabalhando realmente essa habilidade emocional de lidar com as frustrações. Então, tudo isso são coisas que vocês vêm musculando aí com vocês. E é muito legal porque, claro, volto a dizer, casa de ferreiro, espeto de ferro. Então, assim, o apoio emocional sempre foi algo muito forte aqui, né? Assim, por exemplo, fazer terapia e poder entender que em algum momento tem uma fragilidade emocional que a gente tem que buscar ajuda, isso lá em casa faz parte da vida, né? Mas, assim, como é que vocês lidaram? Porque vocês tiveram momentos que um pouco teve dúvida, né? Quando, por exemplo, vou para cá. No direito tem muito essa pressão. Não, mas tem que ir para a carreira pública. A Gabriela, imagina, laureada, né? Toda muito com esse empenho do estudo. Meu Deus, tem que fazer carreira pública, vai ser juíza, porque como juíza tu vai ter estabilidade, vai ganhar muito. Então, existem essas pressões. Então, como é que vocês lidaram com as dúvidas, com os perrengues, com o medo, as inseguranças de vocês? Eu acho que é como a gente lidou e como a gente segue lidando, né? Porque eu acho que isso é diário e talvez para sempre, né? Acho que o que muda é a cabeça, claro, a maturidade, isso tudo melhor. Mas sempre tive muitas dúvidas, ainda tenho, basicamente, assim, sobre quase tudo, assim. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Pessoal, tem mais um detalhe que eu não falei. Eu tinha que ter falado na hora que eu estou descrevendo. Os dois são cancerianos. Para quem entende de zodíaco, sim, sabe também do que é ter 2 filhos cancerianos. Sim, há muito drama no meio de tudo. Mas o José Otávio ainda ganha de mim. Eu sempre me exigi muito. Sempre me exigi muito, 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 muito. Às vezes de uma forma até desnecessária. Sofri muito por antecipação, né? Eu sou muito ansiosa. Então, são coisas que a terapia, ela ajuda, um colo de mãe, né, conversas, enfim, essa questão emocional realmente lá em casa nunca foi tabu, então sempre foi muito tranquilo. Mas tem muito essa questão. Eu sempre fui a mais baixinha do grupo, então eu sempre fui pequena, né, então tinha muito essa questão do direito, da seriedade. Eu trabalho com direito empresarial, eu trabalho com empresas, eu trabalho com advogados. O meu núcleo, normalmente, ele é masculino. A minha equipe só tem eu de mulher. Então, a questão de eu ser mulher e de eu ser mignon, de eu ser pequena, isso também é um desafio.
né? No sentido, assim, do comportamento, da postura, da roupa, né? As pessoas tendem a me dar sempre menos idade do que eu tenho, que normalmente todo mundo gosta. Eu acho que no futuro, hoje eu até já tô começando a gostar, já me acostumei. Mas isso muitas vezes foi um tabu no sentido de que não sou mais criança, né? Eu lido com problemas de adulta, eu sou uma adulta, então isso sempre veio muito e sempre teve muito comigo, né? E fora problemas, assim, relacionados à vida e que impactam na carreira, né? Eu não tenho nenhum problema de falar, eu já tive síndrome de pânico, né? De alguns medos, assim, muito fortes. E que isso, e muitas vezes, até me elogiando aqui, isso nunca me freou, né? Eu acho que isso nunca fez com que eu deixasse de fazer algo, mas muitas coisas eu acabei fazendo de uma forma muito sofrida. Né, muito sofrida, porque tinha ali realmente um medo, né? Um medo aí que foi trabalhado com muita terapia. mas que isso acaba vindo, né? Inerente. E eu acho que de desafio, tem todos os desafios profissionais, de uma vida profissional, mas eu acho que, pensando em mim, assim, de trazendo dos meus obstáculos, eu acho que tem muito, né, essa questão de ser mulher num ambiente de trabalho predominantemente masculino, de ser baixinha, né, de eventualmente aparentar ter uma idade menor e precisar usar mecanismos para isso, para que isso não seja, né, enfim, algo que possa me atrapalhar, né, ou que eu possa ser julgada de alguma forma equivocadamente. Infelizmente, a gente tem que muitas vezes jogar a regra do jogo, né? E são dados de realidade, né? Não tem como tu botar perna de pau, né? Exatamente. Fazer que nem aquele brinquedinho que tem que a gente sobe na perna de pau. Então, e aí essa consciência, poder entender que, bom, esse é um dado de realidade, dentro do cenário que eu vivo, que ainda é masculino, como é que poder encarar a realidade, né? E, então é muito legal isso. E quando eu digo que eles me surpreendem, né? Nunca imaginei que ela fosse contar aqui publicamente da síndrome do pânico. E eu acho que essa é a grandeza de vocês, né? Assim, e tu, filho? Bom, em relação a medo, eu acho que alguns medos que a Gabriela tem são medos que eu compartilho. A gente sempre foi muito duro conosco, assim, a gente sempre foi duro consigo mesmo em relação a desempenhar bem as coisas que a gente fazia, porque a gente sempre soube do esforço que tinha por trás, a gente sempre olhou os bastidores para que a gente pudesse ter um palco. E isso foi algo que acho que sempre nos trouxe uma régua alta de, poxa, vamos representar, né, conforme aquilo que está sendo investido na gente. Sempre foi investido em educação, sempre foi investido as melhores oportunidades. Então, a gente sempre se cobrou profissionalmente, acredito eu, para honrar as expectativas que tinham sobre nós. Então, acho que esse foi um ponto que sempre foi era um foguete, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tivesse a inteligência emocional necessária para trabalhar com isso, poderia ser um paraquedas, né? Então, que está travando o nosso foguete. E isso, né, como a síndrome de pânico, a ansiedade, eu acho que são coisas que são do século, são da nossa geração, cada vez acho que mais fortes, inclusive, mas são coisas que a gente só vai aprender olhando para dentro, olhando para o passado, olhando para algumas coisas que estão abertas, algumas feridas abertas, porque isso nos fortalece, né? A gente superando isso nos fortalece e acredito que sem passar por isso não tem fortalecimento. Então a gente tem que passar de novo pelo desconforto para a gente chegar, para a gente sair mais forte. Em relação a desafios, eu sempre tive um desafio no mercado financeiro, pelo menos, que eu também, assim como minha irmã, né, genética, eu demorei para crescer, eu demorei para ter barba. Hoje eu cultivo com muito amor o meu cavanhaque. E isso tem motivo, né? Por exemplo, pega até a questão de óculos, né, o óculos de grau. Hoje eu tenho um grau, mas é um grau muito pequeno, mas muitas vezes o óculos ele foi uma forma de me deixar mais profissional e me deixar mais intelectual, porque eu estou falando com clientes milionários, eu estou falando com grandes empresários. Eu estou falando hoje, a minha custódia, enquanto eu era assessor, eram 150 milhões de custódia em 50 clientes. E hoje ele esqueceu o óculos, ele passou no meio do caminho para buscar. Para buscar o óculos. Então, assim, eu entendi desde cedo
e que trabalhar no comercial, trabalhar com assessoria de investimentos, e eu sabia que isso seria um desafio para mim. Eu entendi desde cedo que seria um jogo de confiança. E é muito um jogo de imagem também. E eu pensava, eu entrei no mercado financeiro, eu tinha 21 para 22 anos. Então, assim, eu era extremamente novo. E se tu olhasse na videoconferência falando comigo, dava para ver que eu era novo. Eu falava com, às vezes, clientes de 80 e poucos anos. Caras que trabalharam e que os netos têm a mesma idade que eu tenho. Então, assim, isso para mim era um grande desafio. E eu tinha que me portar como uma autoridade no mercado financeiro. Porque se eu não entrasse na minha cabeça de que eu sou uma autoridade e isso não tivesse bem resolvido internamente, eu não conseguiria passar isso para o cliente. E isso sempre foi um desafio. Né? Isso era difícil para mim. E foi algo que eu fui trabalhando ao longo do tempo, fui colocando a cara a tapa, digamos assim, e fui aprendendo formas de trazer um pouco mais gatilhos de confiança, de autoridade, e foi dando certo. Isso foi melhorando o meu repertório comercial, foi melhorando, porque é isso. Eu estou falando sobre comercial, mas eu sou assessor de investimentos. Mas se eu não sei vender a minha imagem, se eu não sei vender a minha marca, eu não vendo confiança e o dinheiro do cara nunca vai ser investido por mim. Nunca. Eu posso ser o melhor cara de mercado. Tem 2 eixos que, para mim, esse era o meu maior desafio, que um é o eixo da profundidade técnica e o outro é da lateralidade de comunicação. Se eu fosse muito técnico e eu não soubesse expressar o quão técnico eu sou, ou não tivesse didática, e eu não passasse confiança, eu nunca ia ter cliente. Então, esse desafio, para mim, na minha profissão, foi o maior. E ele se renova dia após dia, porque eu tenho liderados hoje bem mais velhos do que eu. Caras que têm 30 e poucos anos. Né? 30 e poucos, né? Alguns que estão próximos aí dos 40. E eu tenho 25, eles sabem a minha idade. E como que eu consigo, mesmo tendo, às vezes, 10 anos a menos, né? Que é quase metade da minha vida, como que eu consigo agregar para essa pessoa? E isso é um desafio diário. E eu acho que, de novo, se não tiver confiança, se não tiver lealdade, se eu não conseguir transmitir isso, não vai ter conexão. E isso foi um desafio sempre para mim, assim. E foi algo que, com o tempo, a gente vai vencendo. Né? E esse é o legítimo, idade não é documento. Gênero não é documento. Pra gente, tamanho também não é E eu acho que é isso, tamanho, porque o que faz a grandeza, né? Eu acho que a gente pode, depois eu quero perguntar para vocês, a visão de vocês, o que é, né? O que faz a grandeza, mas eu acho que vocês trouxeram um ponto que é super importante, que hoje é um tabu e que na geração de vocês é mais impactante do que na minha. Porque na minha, essa questão do dress code, né? da vestimenta, ou da formalidade nas relações de trabalho, na minha geração isso era muito reforçado, assim, até demais, aí com preconceitos. Eu olhava e julgava uma pessoa pela roupa que ela usa. Mas eu sempre lembro, daí não tem como não falar, né, do avô de vocês, né, do José Otávio Mani, que vocês não conheceram, mas que vocês sabem assim, do quanto que ele deixou um legado para nós, quando ele deixa escrito para mim que a gente não pode querer ser mais realista que o rei. E eu acho que o que vocês estão falando é isso. Que dentro do segmento financeiro tem toda uma lógica ali. E que precisa entender e respeitar, né, dentro do direito, dentro de todo esse cenário do jurídico, que tem as roupas, que tem toda uma tradição, que são áreas distintas, né? São áreas super importantes, mas áreas que têm características distintas. O quanto que realmente entender que eu estou no mercado que ainda é masculino, é um mercado que tem a pecha da seriedade, e vocês são jovens. Então, é olhar para isso, porque hoje, na geração de vocês, tem preconceito com isso. O se arrumar, né, o dress code, né, a etiqueta de vestimenta, às vezes as pessoas torcem o nariz. Tem muito disso, né? Tem. Acho que, com certeza, tem. Talvez no mundo jurídico, não sei se tem um pouco mais, mas por ser uma profissão extremamente formal, né, desde muito antigamente, com certeza mudou muito, né? Antigamente, nos tribunais, tu não poderia entrar a depender da vestimenta que tu tivesse, né? Hoje, tu pode, obviamente, ainda existem algumas que tu ainda não pode entrar, né? Ninguém vai aceitar que entre com algo de biquíni, né? Algo que a gente bermuda, extremamente inadequado. Mas isso antigamente, com certeza, era muito mais forte. E hoje, isso foi adaptado. Acho que foi adaptado de uma certa forma. Temos pontos positivos, né, como tudo na vida.
mas é inevitável que ele é necessário, né? Ele é necessário pelo menos para ser um balizador, né? Porque existem lugares que, infelizmente, a gente precisa se adequar, né? Até por uma questão de respeito, por uma questão de se colocar, por uma questão de respeito mútuo, né? De como é que a pessoa vai te enxergar, a formalidade que exige, né? A profissão por si só exige uma certa formalidade. Então, isso é inevitável e traz uma cara... Assim, não é só pela vestimenta, mas o que aquela vestimenta representa. Que é isso? De alguma forma, tu está passando uma mensagem e aí me precisa entender como é que eu passo uma mensagem de confiança. Ah, mas não deveria ser. Sim, não deveria ser, mas é. E aí a gente... É o que o avô de vocês deixou. Não vamos ser mais realistas do que o rei. Né? Eu trabalho muito com pessoas da área da saúde. E tem muitos jovens fazendo técnico de enfermagem ou como enfermeiros. As pessoas não podem nem usar o piercing, então, para entrar, tem que tirar, inclusive, o piercing. Porque eu estou dentro de um lugar que é saúde, que tem toda uma implicação, então, que tem regras dentro daquele cenário. E como é que vocês veem, né? Assim, acho que essa é uma pergunta, assim, né? O que é sucesso para vocês? Né? Quando a gente fala de realização profissional. Porque esse também é um tema que ele é importante. A gente vê muitas pessoas hoje falando sobre frustração de trabalho. O trabalho ele gera burnout, o trabalho gera... Foi muito legal que no episódio anterior aqui, esse de vocês, estava a Lisiane e a Rafaela, e veio isso, que hoje, de uma certa forma, tem até o contrário. O pêndulo foi lá para o outro lado, que é a glamorização do estresse, do odeio o trabalho, para ter qualidade de vida não tem que ter trabalho. E na visão de vocês, né, o que é assim, realização profissional, o que é sucesso profissional? Ouvir um pouquinho da visão de vocês, porque eu tenho uma visão. E depois até eu estava pensando aqui, porque eles falaram da exigência, né, e fiquei pensando quantas vezes nós conversamos sobre isso. O fato de que, de uma certa forma, eu também exigi de vocês. Né? Então, assim, acho que eu sou uma mãe babona, amorosa ao extremo, né? Não tem horário, não tem isso. Eu fico aqui, né? Já me emocionei várias vezes aqui, uma hora me segurei, que eu disse, meu Deus, eu não vou me segurar. E aí comecei a fazer meus exercícios de respiração aqui. Mas eu também exigi, assim, né? E eu acho que quando vocês estão falando também dessas exigências, eu acho que fala também dessa relação, da maneira como eu entendo que a gente tem responsabilidades na vida, né? Mas queria ouvir de vocês, bem espontaneamente, né, do que vocês conversam na roda dos amigos e tal. O que é realização profissional? Eu vou falar de 3 coisas assim, em relação ao que a gente falou aqui. Primeiro, em relação a preconceito. Eu tenho hoje o meu braço todo tatuado, né? Então, minha mãe nunca foi muito adepta à tatuagem, mas eu tenho o braço fechado em tatuagem. Todas as reuniões que eu vou fazer, eu vou de camisa social e eu vou com a manga até embaixo. E se tu olha assim, não parece que eu tenho o meu braço tatuado. Então, se é um jogo de detalhes, seja enfim, eu estou participando de um processo comercial, de um processo jurídico. É um jogo de detalhes para a gente chegar no nosso resultado. E eu não posso começar o jogo perdendo. Então, se eu estou atendendo alguém que pode ter um preconceito, e a gente pode chamar de preconceito, eu não vou começar, se eu quero chegar num resultado, eu não vou começar dando brecha ou margem para o azar. Então, eu, por exemplo, eu tapo a minha tatuagem, sempre. Teve uma empresa em que eu trabalhava em que passavam os caras de chinelo. Então, assim, eu fico pensando, se eu estivesse fazendo negócio, podiam ser as melhores pessoas do mundo. Mas existe algo que, em 13 segundos, um estudo de Harvard, que em 13 segundos a gente está tirando isso, independente de ser pessoas mais rigorosas ou pessoas menos rigorosas. Em 13 segundos a gente está tirando o preconceito, na nossa primeira imagem de alguém. E essa imagem ela é 60% da conclusão que a gente vai ter sobre a pessoa. Então, a gente começar o jogo perdendo, a gente tem muito mais dificuldade, a gente tem que fazer muito mais força para virar o jogo depois. Então, isso foi o que eu aprendi sobre estar bem vestido, me preparar para o ambiente que eu vou, e eu não dou margem para o azar. Isso, pelo menos, é como eu interpreto. A gente, às vezes, quer mudar o mundo, tem coisas que eu concordo, tem outras coisas que eu não concordo, mas eu acho que para começar a mudar o mundo, eu tenho que começar tendo clientes e tendo
voz no mercado. Esse é o primeiro ponto. Em relação à exigência, o Bernardinho fala muito que líderes são como mães exigentes. E Por isso que eu amo o Bernardinho. e a minha mãe é uma grande líder. Ela sempre... Eu acho que tem uma outra frase também, né? Estou soltando várias frases, mas que é a gente ser duro com os problemas, mas a gente ser gentil com as pessoas. Tu sempre foi gentil com a gente, sempre, enfim, nos abraçou, nos deu o colo de mãe quando necessário, foram vários momentos. Mas tu sempre teve uma missão muito forte, que era nos formar. E tu sempre falou para mim, assim, em alguns momentos eu vou ser mais dura com vocês, para que vocês consigam vencer na vida. E eu prefiro que vocês tenham, né, às vezes, algumas insatisfações comigo por estar exigindo. E vocês até tratem isso depois, mas que vocês realmente consigam vencer. E eu sou muito grato por isso, né? E hoje eu vejo que a gente deu super certo, está dando certo. E fechando só o terceiro ponto que tu falou sobre sucesso, eu já escutei várias pessoas falando sobre sucesso. E tem algumas coisas que para mim fazem sentido. Eu acho que sucesso é algo particular para cada um. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que sucesso é um alvo móvel. Então, a cada vez que tu atinge aquele alvo, ele se move 10 metros para frente. E então, assim, o sucesso, na verdade, ele é a busca pelo sucesso. E se tu fizer realmente bem essa busca, se tu conseguir, de fato, seguir o processo, tu ser resiliente, tu tá cercado de pessoas boas, tem grande chance de dar certo. E então, essa é a primeira frase de sucesso que, para mim, ela ficou marcada, assim. Então, realmente, o sucesso ela é a busca, não é o atingimento de algo. E uma outra questão que é muito importante para mim, que eu vi um grande empresário nos Estados Unidos, ele falando que, para ele, sucesso é depois que ele atingiu a liberdade financeira, que ele pode fazer as coisas porque ele quer, na hora que ele quer, é ainda assim os filhos dele quererem estar junto com ele. Então, eu tenho um propósito de ser pai, né? Eu quero muito criar uma família. E eu acho que, realmente, se a gente está buscando o sucesso, tem que ser algo que a gente não se desprenda da nossa família, dos nossos valores, e que a gente não passe por cima de ninguém para atingir. Porque senão é meio que o caminho ele não basta. Não adianta chegar lá sozinho. Ninguém chega sozinho. Então, essa é uma outra questão que me marcou bastante assim, sobre sucesso. E ele me deixou a bola picando para deixar declarado aqui que eu tô louca para ser avó, né? Já é, de pet. Eu tenho a pressão. Por enquanto, eu sou vovó de pet. Nunca imaginei que eu fosse dizer isso, né? Vem com a vovó pro cachorro, mas eu digo. Vai ficar com ele esse final de semana. Mas já fica esse registro aí também. Para mim, eu acho que sucesso, realização é algo relacionado a pequenos objetivos. Pequenos objetivos a curto prazo, a longo prazo, pequenos objetivos, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais. Eu acho que cada vez que eu consigo, de alguma forma, a realização de algo, acho que estou tendo sucesso. Sabe? Acho que, e pensando nesse nicho, em todos esses casos que a gente trouxe, de oportunidade, desafio, tudo isso, se for parar para pensar, a gente está num momento de crise, né? A gente falou muito da inundação, da pandemia. Eu trabalho com crise, então, para mim, a crise foi boa, no sentido, obviamente, né? Com sentido meramente profissional, assim, no sentido, estão aumentando horrores. Sim, tem o mercado, o meu mercado que se beneficia na crise. Os mercados, eles se beneficiam, eles giram, né? Então, a gente tem essas oscilações e o sucesso, a realização, acho que vai nessa linha de aproveitar desses momentos para conseguir ter seus pequenos objetivos, né? Conseguir atingir suas metas, conseguir estar bem, né? Saúde mental, ter uma família feliz, ter uma família estável, conseguir o equilíbrio entre todas essas coisas. Que maravilha. E acho que assim, nós estamos tão envolvidos aqui, e eu envolvi todo mundo, depois nós vamos fazer, né, o Rafa está aqui junto com a gente, que está lá nos bastidores gravando, que eu sempre peço para ele, Rafa, me avisa o tempo, acho que até ele esqueceu do tempo aqui de me avisar, mas daí agora ele disse, que já fechou os 50 minutos, que a gente sempre deixa mais ou menos para não passar de 1 hora, para as pessoas continuarem nos acompanhando, e aí sempre, já vou aproveitar aqui a deixa para vocês se inscreverem no Jaqueline
Eline Mânica aqui no YouTube, de vocês poderem colocar o sininho lá para o sininho lembrar vocês e de vocês assistirem, porque eu acho que essas conversas, assim, elas vão nos abrindo janelas para a gente refletir, pegar carona com as pessoas e ir pensando. De novo, com a frase do Gabriel, que foi indicação do meu filho para mim, né, em relação ao curso de comunicação, que é quem compara para, quem se inspira mira. Então, das pessoas realmente se inspirarem na gente, se inspirarem em vocês, jovens que estão aí construindo a vida, e poder realmente, a partir daí, buscar suas janelas e buscar os seus conceitos. E quando a gente estava falando, eu não quero me empolgar aqui, porque eu estou super empolgada, estou com minha mão gelada. Quando eu fico nervosa, eu fico assim, eu estou com o coração na mão, minha mão está gelada. Que quando a gente está falando dessas perspectivas, porque a gente olha... Mas tem um filme que eu adoro, e eu recomendo que as pessoas olhem, que é O Diabo Veste Prada, e que olhem para esse filme com o olhar dos processos, das relações humanas. E naquele filme a gente vê todo um jeito de funcionar dentro da organização, mas a gente vê também um jeito de funcionar dentro do grupo. Porque dentro do grupo também tem um padrão ali, que é o padrão das pessoas serem descoladas. Dentro da empresa, o padrão, então, ali fica bem caricaturizado, mas mostra os funcionamentos das relações e das expectativas, que são esses detalhes, que são o que conecta as pessoas, o que faz com que as nossas mentes se conectem, o que faz com que as nossas mentes se afastem. É o jogo da vida. Mas, para a gente fechar, então, dentro dos rituais que eu tenho aqui, né, eu trouxe miminhos para eles também, né, porque são meus convidados, então vamos fazer todos... Somos filhos e não ganhamos nenhum ainda. Viu? Ó, registro aqui, né? Eles não tinham ganho ainda. Obrigado. Né? Então, isso que eles assistem, porque eu tenho a pressão, tem que assistir, tem que compartilhar. Mas a regra é ganha os convidados que estão aqui. Né, obrigada, né? Eu estou muito feliz de vocês terem aceitado, de vocês estarem aqui compartilhando das experiências pessoais e profissionais de vocês. E o final do programa sempre tem assim, alguma dica, algum conselho na linha da mentoria de pessoas que estão buscando seus desafios profissionais. O que vocês diriam? Qual é a dica, o conselho que vocês dão? Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser... Claro que o podcast primeiro é o Mentes que Conectam, né? Mas depois que outros, né, que vocês podem... Enfim, que... Essa vai ser de bate-pronto. Mas tem algo que, para mim, e foi algo que eu aprendi, e mesmo a minha carreira, né, por eu ter 25 anos no mercado de trabalho, né, eu tendo aí 7 anos de mercado, teve algo que eu aprendi, foi algo que eu me encontrei, eu sou muito grato, muito cedo, que é as pessoas que trabalham com alta performance, atletas de alta performance, pessoas que querem atingir altos padrões de resultado, normalmente elas são motivadas ou pela paixão, pelo processo, paixão pelo trabalho em si, ou pela necessidade. Então, as pessoas, elas se movem, elas dão realmente o máximo para que elas consigam ou atingir uma necessidade, às vezes é uma necessidade financeira, às vezes é uma necessidade de segurança, né? Mas, ou as pessoas são movidas pela paixão. Só que a necessidade, em algum momento, ela acaba, e quando a gente está indo bem, a gente realmente está atingindo o nosso máximo do potencial, às vezes a necessidade ela acaba rápida. Que é realmente, às vezes, uma remuneração, que a gente quer mirar nisso e beleza, eu cheguei ali tranquilo. Aí eu viro uma pessoa medíocre e antes era uma pessoa de alta performance. Tem algo que, para mim, foi muito importante, que foi encontrar minha paixão. E eu encontrei a minha paixão em liderar, eu achei a minha paixão dentro do mercado financeiro. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo, às vezes, por mais que tenham muitos problemas no mercado financeiro, empreender no Brasil e trabalhar com investimentos no Brasil não é nem um pouco fácil. Então, a gente vive num mar extremamente nervoso. Mas ser apaixonado por isso e ter realmente uma paixão pelo que eu faço é algo que eu dou muito valor. Porque é algo que me torna, de certa forma, em alguns momentos, incansável. E é a mesma paixão que eu vejo em ti pela psicologia, pela formação, pelo coach, e a minha irmã pelo direito. Então, se eu fosse dar uma dica, encontrem a sua paixão, né? E encontrem algo que eu realmente ame fazer. Nem tudo do que ama fazer vai ser legal. Tem várias coisas que eu faço que eu não gosto de fazer, mas como um todo, o meu trabalho eu amo e eu amo trabalhar, né? Então, isso é algo que para mim se torna divertido.
E isso é uma dica, uma sugestão que eu dou de realmente buscar essa paixão, porque depois que a gente encontra, não tem muito olhar para trás. E a necessidade, ela sempre acaba, porque a gente vai atingir a necessidade, a gente vai matar essa necessidade. Então, a paixão é algo que a gente tem que se reconectar, como se fosse um relacionamento. Então, é isso. Eu acho que do meu lado, eu tenho certeza que o mais importante, talvez vai na linha mais ou menos do que o José Otávio falou, talvez um passo antes, seria qualquer busca pelo autoconhecimento. Eu já fui muito cética, não cética, mas muitos exercícios que eu acabei realizando para tentar chegar, às vezes, em algumas respostas, eu achava que não adiantariam para nada. Esses exercícios de psicologia, sabe? Umas coisas assim. E eu sou uma grande fã de terapia, coaching, enfim, todas essas ferramentas, e não são só essas. Mas acho que, independentemente do que se está fazendo, é muito difícil chegar lá se eu não tenho minimamente um conhecimento do que é aquela minha habilidade forte para eu poder explorar ela e, claramente explorar aquela mais fraca também, para saber como eu vou usar. Mas eu acho que muito vai relacionado a isso, se eu não souber o que eu quero e quais são as minhas fortalezas, vai ser muito mais difícil. E talvez esse peso fique muito mais... traga muito mais desafios e alguns talvez que não dê vontade de superar. Então, acho que seria isso. E eu só queria fazer um último comentário, não relacionado a essa pergunta, mas eu vi, há 2 dias atrás, o podcast da Beta. E eu fiquei muito impactada. Eu sou muito fã do Colo de Mãe, né? Vi do Colo de Mãe nas inundações, ali soube a partir dali. E quando eu vi o podcast, também passei a seguir em todas as redes sociais, fucei tudo que eu podia. E acho que queria também fazer o convite aqui, porque eu acho que muita gente assiste o programa, mas às vezes não usa o QR Code para usar o QR Code para fazer a doação, porque eu acho que o que ela fez foi algo, assim, sensacional. Um negócio, assim, sensacional, né? Eu acho que eu ajudei também um pouco na inundação. Quando tu vê o que ela faz, fica... Não fiz nada. Né? Então, até me emocionei aqui, tô com a voz até meio bamba de falar. Mas eu realmente achei sensacional. Então, um convite para essas doações. Tu quase não se emociona. Não é muito difícil. Quase não chora. Tem a torneirinha, né? Então, a gente tem que terminar aqui, tem que encerrar. E eu sempre tive muita certeza, né? Eu acho que nessa esteira da gente se respeitar, eu sempre tive uma convicção de que eu tinha uma certeza nessa vida que eu queria ser mãe. E para mim, o ser mãe é algo que nunca me impediu de absolutamente nada, né? Eu nunca vi a maternidade como sendo um problema. Claro, é que tu sabe que muda a vida. Mas hoje, né, poder estar aqui com vocês, né, poder estar aqui com as minhas melhores obras, né, realmente um presente de Deus, né? Eu acho que então e que coisa boa poder ver, né? Porque hoje eles não moram mais comigo, e teve um momento que foi bem desafiador isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim, meu Deus, ou eu sou uma mãe muito carrasca, que eles querem se ver livre, ou fui uma mãe muito boa que dei asas, de verdade. Então, eu brinco, mas, na verdade, eu sei que eu dei asas. E é muito bacana, né, poder saber que vocês também são pessoas que são do bem. E é claro que eu sou suspeita, mas eu realmente... É só olhar e ver, porque são pessoas que estão aí... pagando seus impostos, estão fazendo as suas... Não são poucos. Não são poucos, fazendo a sua vida e vivendo, sendo responsáveis. Hoje eu sou uma especialista em flexibilidade emocional, eu sou uma especialista em autorresponsabilidade. Então, poder estar olhando vocês, obrigada. Obrigada por estarem aqui, obrigada por serem meus filhos. E, gente... Até a próxima, até o próximo episódio. Obrigado pela companhia. Vai nos seguindo, vai indicando e a gente se vê em breve. Até lá.